Bem, eu vou conversar agora com a reitora da UNAMA, professora Betânia Fidalgo Arroio, principalmente sobre esse semestre virtual que não estava no planejamento de nenhuma organização de ensino e que agora está chegando ao final e que acabou sendo todo virtual. Professora, boa noite, obrigado por essa entrevista. Boa noite, Mauro, eu que agradeço, sempre é um prazer enorme estar aqui com você. Sim, professora, como é que foi esse semestre todo virtual, que pegou todas as instituições no contrapé? A senhora acha que foi proveitoso? Mauro, foi um semestre, como você mesmo está apontando, atípico. A grande maioria das instituições de ensino, tanto da educação básica quanto da educação superior, não estavam preparadas para desenvolver um trabalho de forma tão rápida e célere na plataforma remota, ou muitas das vezes algumas instituições utilizaram inclusive outros instrumentos de metodologia sem ser a plataforma virtual. Mas a grande maioria, principalmente na educação superior, a utilização foi o ensino remoto e a plataforma virtual. O grande ganho, mesmo que no início algumas instituições ainda tiveram que se adaptar a esse novo momento, aí pedido a todos nós por essa pandemia, mas acho que a grande ponto positivo foi que os professores continuaram a ministrar suas aulas, né? Então, mesmo que de forma remota, as aulas não foram aulas gravadas, não foram aulas que o professor preparou anteriormente. Então, o aluno que vem num processo de formação, e para você ter uma ideia, nós tínhamos aí 29 dias em algumas instituições, algumas um pouquinho mais, dependendo de quando iniciaram o calendário, mas a bem verdade é que todas estavam há 30 dias no máximo, 35 do início do seu semestre, das aulas presenciais. Então, elas tiveram a oportunidade de continuar com esse sistema, o professor na sala de aula, desenvolvendo as suas atividades, ministrando as suas aulas. Eu acho que esse foi um grande ganho que a plataforma trouxe para todos e todas. Bem, o calendário acadêmico foi mantido na íntegra, em nível de UNAMA, né? Isso, as datas, as provas. Isso, as avaliações, os trabalhos, porque como o professor estava ministrando, ele estava também administrando o calendário e pôde aí desenvolver o trabalho. A gente sempre tem, em todas as instituições, uma margem de dias que você já conta desde o início das aulas para as avaliações, que você já pode lidar aí com esse trabalho. Então, acho que se houve alguma reorganização, foi muito pouco, foi em função apenas de adaptações. Pois é, e essas adaptações em nível de aluno, professor, a outra ponta, porque as aulas foram planejadas e programadas para serem presenciais, que são aulas diferentes das virtuais. E acabaram sendo as aulas presenciais feitas de forma remota. Os alunos, de que forma receberam isso? Mauro, os alunos já vivem no mundo digital, né? Então, eles já são, muitas das vezes, de acordo aí com as idades, eles já são nativos digital, eles já nasceram no mundo em que a era digital é o que coloca. Muito mais dificuldade tem pessoas da minha geração, que são analógicas, que tiveram que se adaptar, é uma outra alfabetização, é uma outra linguagem, é como se você estivesse aprendendo um novo idioma, né? Para os alunos, eu acredito que a maior dificuldade talvez tenha sido o acesso ao equipamento, o acesso a uma internet de qualidade. Muitas das vezes o pacote de dados não estava preparado para que ele pudesse utilizar de forma efetiva todos os dias, às 4 horas, fora que os professores também desenvolveram muitas lives, tiveram muitas aulas fora daquele horário padrão de que ele estava acostumado. Então, acho que a maior dificuldade foi essa adaptação. Aí, claro que a gente teve todo o cuidado de identificar, de colocar para os alunos outras alternativas que não o assistir à aula no momento em que ela estava sendo feita. As aulas todas estavam gravadas, os professores puderam baixar depois as aulas, encaminhar para os alunos que não tinham acesso. Se você me disser, em termos de percentual, eu acredito que 80% dos alunos da UNAMA conseguiram acessar de forma rápida. Os outros 20%... A senhora, além de reitora da UNAMA, é diretora do Grupo C na região norte. A região norte é a mais carente
a mais excludente digitalmente falando. E é justamente esse percentual em nível de região norte que eu gostaria de saber, comparado com as outras regiões. Então, eu acredito que nós tivemos aí uma média de 20% dos alunos que tiveram a maior dificuldade ou de acesso à internet ou acesso ao equipamento para desenvolver as aulas, mas nenhum teve dificuldade na metodologia em si. Aí talvez mais foram os professores ao se adaptar. A gente percebeu aí um momento de 2 semanas iniciais, mas mesmo aqueles professores, e eu tive o relato deles, que não estavam acostumados à plataforma, tiveram acesso a outros professores que já estavam, e aí vale colocar-se muito a solidariedade que ocorreu em todos os cursos, não só no curso de comunicação, que foi o âncora, né, desse processo, mas todos os cursos desenvolveram ações. Tínhamos professores aí do direito gravando áudios e vídeos para que os colegas pudessem desenvolver, isso em todas as nossas unidades da região norte. Agora, por óbvio que 20% é um percentual alto, é um percentual que outras regiões do Grupo C tiveram bem menor, muito em função da nossa própria realidade, dos nossos municípios e capitais ainda na Amazônia terem uma dificuldade de infraestrutura, mas que foi superada ao longo desse semestre. Bem, professora, vai encerrar o semestre agora no final do mês, todo digital. Atualmente, o MEC permite que até 40% do curso presencial possa ocorrer de forma remota, possa ocorrer via internet. A senhora acredita que com essa experiência esse índice vai aumentar? Acho que não aumenta, porque 40% já é um número bastante expressivo das aulas remotas, mas acho que se efetiva, né? Acho que, bom, falando um pouquinho da pandemia e de como o Ministério da Educação e o Conselho Nacional tiveram uma ação na pandemia, eu acredito que o que a gente ia ver mais a longo prazo, 3, 5 anos acontecer na educação brasileira, ela foi puxada e antecipada por causa da pandemia. Então, eu acho que, mesmo com a abertura aí em algumas cidades, no caso da região metropolitana de Belém, no estado do Pará e em outros estados do Brasil, mesmo com a abertura e essa volta à convivência social, ela vai ser paulatina, ela vai ser gradativa, ela vai ter que ter muitas regras. Então, eu acredito que nos 2 primeiros anos ainda vai ter muito temor da sociedade em ter uma vida, entre aspas, de convivência fluida. Então, acredito que as aulas remotas elas vão suprir uma necessidade, inclusive, dessa segurança que a sociedade precisa para essa convivência social. Você há de convir que colocar 30, 40, 50, 60 pessoas dentro de uma sala de aula, manhã, tarde, noite, você não sabe todos os preparos que as famílias têm, que as pessoas têm. Por outro lado, o aluno da educação superior é um aluno trabalhador, então ele está convivendo no seu local de trabalho, no caso da saúde, ele está dentro dos hospitais, no caso das empresas, ele está nas organizações. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não colocar 24 horas esses alunos juntos ali dentro de uma sala de aula, porque a transmissão, com certeza, ela vai ser muito maior. Por outro lado, também não conhecemos tudo do vírus, né? Então, a gente não sabe se quem já pegou realmente não transmite mais, se a imunidade quanto tempo fica. Então, são muitas perguntas que a saúde tem e que nós temos que, enquanto dirigentes de instituição de ensino, e cada vez, cada uma com seu número de alunos, quanto mais alunos, mais cuidados a gente vai ter que ter, mais normas a cumprir. Então, acredito que essas aulas remotas, que já mostraram a sua qualidade, que colocaram o professor frente a frente, olha, eu gosto muito de ir no seu programa, mas eu estou também tranquila de estar fazendo a entrevista com você remota. Então, é uma tecnologia que veio para nos ajudar, para tirar, muitas das vezes... Professora, eu poderia dizer que daqui para frente, mais importante do que a estrutura física numa instituição de ensino superior seria a estrutura tecnológica. O aluno tem que estar preparado tecnologicamente para receber o conteúdo e que acaba sendo um conteúdo muito maior.
Acredito que sim, né? Eu, particularmente, tenho trabalhado muito mais remotamente do que quando estava com a minha agenda presencial, Sim. porque eu não tenho o deslocamento, muitas das vezes, eu não tenho o tempo do deslocamento, a distração entre o deslocamento de ir E e a vir é muito quantidade de menor. conteúdo é muito maior. É muito É maior. verdade. Porque além das É aulas, verdade. tem as lives, tem os filmes e assim por diante. Se você for ver o tempo de conteúdo, é muito maior. É verdade. E a interação ela continua, porque com a sala de aula virtual você consegue fazer com que os alunos falem entre si, do que desenvolvam atividades. Como eu lhe disse, a maior dificuldade é nossa, né, da geração analógica, não da geração digital. Então, eu acho que, como eu estava lhe dizendo, aquilo que 3 a 5 anos iria ocorrer, a pandemia encurtou, trouxe para que a gente pudesse se preparar e trocar o pneu com o carro descendo a ladeira. Mas acredito que a fim e a cabo a gente conseguir E, professor, desenvolver o trabalho. como é que será o processo seletivo agora no meio do ano? Haverá vestibular tradicional? Será tudo virtual? Como é que vai funcionar? Mauro, virtual, né? Porque também entendemos que a necessidade da gente continuar com essa base, a análise do histórico dos alunos no Enem, no ensino médio, acho que já vai ser aí. A gente já usa o Enem como uma base de entrada muito forte, então o Enem já Mas traz. O Enem vai poder ser usado agora no meio do ano, porque o Enem vai ser realizado no final do ano. Ou então pega o passado. Pega o passado, a gente pega o Enem passado dos que já fizeram, porque até os que não terminaram o terceiro ano do ensino médio não podem, porque eles só vão poder No final para do ano. 2021, né? E esse que utilizar aí o Enem, utilizar formas de avaliação dele de forma virtual e remota, eu acho que vai ser a saída. Quanto menos a gente puder colocar o aluno dentro da estrutura presencial, acho que nesse momento é o que a sociedade espera. Um ponto aí a conversar com o Conselho Nacional de Educação e que todas as instituições de ensino estão aguardando são as práticas dos estágios, né? Que aí realmente a gente só pode fazê-lo no retorno do presencial. Em Então, alguns as cursos a clínicas... coisa dificulta mais, é verdade. Em alguns Exatamente. cursos. Agora, professora, quando será esse vestibular virtual? Nós vamos fazer agora, já no início de julho, desculpa, no início de julho, estamos acabando esse semestre, em julho vamos realizar as atividades. Não sabemos se em julho já vamos ter algum percentual de abertura das instituições de ensino, estamos aí aguardando o governo do estado se manifestar. É sempre bom a gente deixar e reiterar que todas as instituições de ensino da região e do estado estão aguardando as autoridades sanitárias, são quem tem todo o conhecimento e quem pode dizer. É quem Né? tem Então, as não tem nenhuma... informações. Exatamente, é eles que têm toda a responsabilidade, eles que têm todos os dados para poder nos orientar. Embora a gente esteja já pleiteando junto ao governo do estado, através do sindicato das escolas, estabelecimentos de ensino particulares do estado do Pará, reivindicando que a gente consiga, pelo menos, deixar as práticas ocorrerem para não prejudicar os alunos que teriam formação agora dos seus cursos, terminariam, muitos estavam já na iminência de desenvolver já suas atividades profissionais, estavam aguardando, então a gente está vendo aí fazendo estudo desse percentual, de quantos seriam esses alunos, principalmente alunos que precisam da prática. Você sabe, tem cursos, por exemplo, como enfermagem, os 2 últimos anos é dentro da prática, ele não tem mais sala de aula, a sala de aula é só para vir dando as dúvidas, mas é campo, né? Então, são situações que a gente tem que... Professora Betânia, muito obrigado por essas informações. O fator do digital também é um pouquinho mais rápido, a gente está acostumado a fazer um programa mais longo, mas ele acaba sendo um pouquinho mais rápido, mas são informações extremamente importantes nesse momento e diferentes. Quem não está no meio educacional não entendeu muito esse processo de avaliação virtual e tudo mais, porque ninguém estava acostumado. Mas agora a coisa ficou. Muito obrigado por essa... Obrigada. Importante entrevista e boa noite para a senhora. Obrigada, um prazer sempre. Boa noite. Bem, nós vamos conversar agora com o coordenador da Festa de Nazaré, o advogado Albano Martins, até porque, todo mundo sabe, nós já estamos encaminhando para o Sírio e esse ano tem algo diferente, tem uma pandemia no ar. Então, nós vamos conversar muito no decorrer do período com a diretoria da festa, com o coordenador,
para saber cada cenário de cada momento. Muito obrigado pela entrevista, Albano. Qual é a situação hoje? Mauro, hoje a situação é a seguinte: nós tínhamos uma reunião agendada aí para o dia 15, né? Começamos os contatos com algumas instituições e houve um direcionamento, e aí Dom Alberto liderou um posicionamento no sentido de adiar um pouquinho mais. Algumas instituições ainda muito envolvidas com a apreciação desse cenário de reabertura, alguns estudos ainda em análise, os dados que foram apresentados sendo confrontados. Então, como para nós, diretoria da festa, ainda há tempo para decisão, em qualquer que seja a direção, Dom Alberto optou por esperar um pouquinho mais, deixar que esse panorama se assente, que as autoridades tenham um domínio maior do que está realmente acontecendo. Acredito que não será aí mais do que 30 dias no máximo. Talvez até um pouco antes, a gente deve ter a retomada desse contato. Balbano, é louvável a fé de Dom Alberto, é louvável a esperança de todos. Nenhum paraense gostaria de ter alguma coisa diferente no Círio, mas o panorama que está se vendo hoje não é muito favorável. Você vê que as Olimpíadas do ano que vem, em Tóquio, já foram reduzidas. Todas as grandes festas populares, Brasil afora, ou foram adiadas ou foram canceladas. Então, a opinião pública fica sempre no ar. Por que tanta dificuldade de reconhecer? Por que não planejar com muita calma algo diferente? Até porque o Círio é um evento muito grande. Por exemplo, lá em Abaetetuba está todo mundo já fazendo os brinquedos de Miriti. E nem sabe se terá Círio, de que forma será. Entendeu? Então fica aquele negócio, não fica muito pressionado para depois. Veja, na realidade, alguns dizem que a gente tem evitado o assunto. E eu acho que nunca se falou tanto dentro da diretoria em assunto parecido, né? Temos dado várias entrevistas, temos atendido inúmeros colegas seus, sempre colocando a realidade. Nós estamos plenamente cientes disso. Já se viu agora aí o São João em Caruaru, né? As festas juninas, já se viu até fora do país, na Alemanha, o cancelamento de eventos da famosa Oktoberfest. Já se fala em cancelamento do Réveillon e do Carnaval em Salvador. Isso tudo nós estamos acompanhando. E a questão de postergar um pouco a decisão não é no sentido de desconhecer essa realidade. Pelo contrário, no sentido de ter fundamentos cada vez maiores, porque qualquer que seja a decisão, eu preciso justificar. Não pode ser algo que saia apenas e tão somente, né, da cabeça de Dom Alberto ou da diretoria da festa. Né? Nós temos que apresentar dados à população. Eu tenho certeza que nenhuma das decisões que possam ser tomadas vai ser aceita com facilidade. Não, eu sei que culturalmente não será aceita. Por isso, não precisa de tempo para mostrar essas alterações, não precisa de tempo para planejar. Estão trabalhando no plano B. A diretoria está trabalhando. Veja, o plano A do Círio, é o normal. A realização tradicional do Círio, é uma coisa que há 227 anos vem sendo feita. Ela já está azeitada. Eu posso lhe assegurar que com 30 a 45 dias a gente consegue realizar, se houver uma ordem nesse sentido, ou em outubro ou em qualquer outra data. O que eu preciso é reunir com os órgãos de segurança, é azeitar uma ou outra providência relativa às procissões. Então, é muito fácil de fazer. Tá? Agora, o plano B é que é mais difícil. E nesse a gente tem concentrado esforço. E precisa de tempo, porque, veja bem, eu tenho um parente que mora fora, que sempre vem ao Círio. Hoje ninguém consegue comprar passagem com um mês. Você tem que se planejar. Então já fica difícil, porque não tem uma decisão. Um mês antes do Círio, olha, haverá o Círio, tudo normal e tudo mais. Aí já fica difícil para todo mundo. Não, é aquilo que eu lhe falei. A nossa previsão é de que, no máximo, em 30 dias, aí, a meados do mês de julho, a gente já tenha esse posicionamento. Foi isto que Dom Alberto me passou, né, nos contatos, como eu lhe disse, nos contatos que nós fizemos com os órgãos públicos, nós percebemos que isso agora seria um pouco intempestivo. A gente tem que ter noção
da dificuldade, né, que esses órgãos vêm enfrentando. Então, o Sírio agora seria um assunto que talvez não fosse colocado no momento mais adequado. Vamos deixar a turma trabalhar com calma naquilo que é mais importante agora, que é o efetivo controle da pandemia. A gente tem dados muito incertos. Belém realmente parece entrar numa espécie de calmaria. Eu hoje estive circulando pela cidade, propositalmente passei à frente de vários hospitais. Você realmente não tem aquele cenário que a gente viu aí no mês de abril, parte do mês de maio, mas ainda se fala muito no interior, não é? E Sim. o Sírio é um evento um evento, o paraencismo é total. A gente sabe que é um evento que envolve gente vinda do mundo inteiro, né? De vários lugares, pelo menos. Muitos lugares do Brasil, também muitos lugares do exterior. Então, esse é um cenário que precisa ser analisado não de maneira micro, né? Mas sim agora de vai macro. Uma pergunta. Você acha que em qualquer situação a corda do Sírio permanece ou o coronavírus arquivou para sempre? Não, para sempre não. Eu te diria que uma das possibilidades que se estuda esse ano, a depender do cenário, é uma diminuição drástica do calendário, né? Se houver uma possibilidade até o final do ano de se realizar, jamais a gente vai trabalhar com 13 procissões. E, com certeza, é muito difícil esse ano que se possa trabalhar com a corda. Mas eu não diria que para sempre, eu diria que é uma coisa pontual. Até uma vacina, naturalmente. A gente já vê com muita alegria, com muita esperança essas notícias todas acerca da vacina. Hoje mesmo, né, uma vacina é comentada em São Paulo, uma parceria do Butantan com um instituto qualquer chinês, que também poderá evoluir bem, com uma previsão um pouco mais tardia, não ainda para esse ano, mas estamos nessa expectativa, acompanhando isso aí muito de perto. E aí eu volto a dizer aquilo que também Dom Alberto tem reafirmado sempre. Tudo vai depender do panorama de saúde. Nós não vamos tomar nenhuma decisão desconexa com essa realidade, né? E é por isso que a gente precisa que Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria de Saúde do município e, enfim, equipes médicas especializadas tenham tempo para estar conosco, para debater, para apresentar dados, né? Há também, enfim, correntes em sentido diferente. Eu ouço opiniões aí, recebo mensagens que, pelo amor de Deus, nem cogitem de não realizar o Sírio, mas a gente jamais vai agir com paixão, né? É o momento de ser racional, é o momento de criar uma alternativa. Então, posso lhe dizer que nós estamos com foco também muito grande neste plano B, conversando com parceiros da área de informática, da área de tecnologia, buscando alternativas. Estão se saindo muito bem, viu, Albano? Muito bem. As cerimônias realizadas até o momento têm sido todas muito emocionantes e com muito boa audiência. Uma das ideias é essa, que a gente possa, de repente, não concentrar tanto, né, as celebrações do Sírio apenas na quinzena. Então, a partir do momento em que houver uma decisão, a minha obrigação é dizer, Dom Alberto, escolha o plano A ou B, os dois estão prontos e nós vamos executar. E aí começamos já, não é, algumas experiências. Terça-feira passada fizemos na Basílica uma projeção. Muito bonito. Tivemos uma audiência sensacional através das redes sociais. Queremos começar a criar no paraense esse hábito para que, eventualmente, na necessidade da gente adotar esse modelo, isso não venha a ser um susto, né? Então, é uma coisa de criar essa cultura, de participar do Sírio de uma outra maneira. Que bom que essa estrutura já esteja pronta, que bom que a diretoria já esteja à frente de um plano B, porque a gente imaginava que não, só estavam focados no plano A. E a pergunta também que é recorrente, como é que está a situação financeira do evento? A pandemia segurou alguma coisa? Olha, Mauro, nós, de uma maneira surpreendentemente positiva, continuamos muito próximos dos nossos parceiros, apoiadores e patrocinadores oficiais, num número muito bom, similar ao do ano passado, pontuais desistências, alguns parceiros ainda querendo uma informação mais precisa de como ofertar a eles as contrapartidas que nós sempre ofertamos,
Mas aí é curioso, inclusive, que o plano B abre possibilidades até maiores. Sim. Então, aquele parceiro que tinha uma visibilidade no domingo, durante a procissão, porque em algum lugar tem flâmulas ou propagandas, enfim, ele ganha uma dimensão a partir do momento em que eu coloco isso no mundo virtual muito maior. Então, nós estamos estudando abrir as nossas redes sociais para a participação dos parceiros, né? Nós temos aí, numa delas, apenas no Facebook, quase 180 mil seguidores. Então, há um estudo nesse sentido de produção de conteúdo adequado, obviamente, à temática do Círio, junto com esses parceiros, para que eles entrem conosco, né, nesse público que conseguimos atingir por meio aí das redes sociais. Você falou também na questão dos brinquedinhos de Miriti, dos artesãos. Nós também estamos preocupados com isso. Já está no ar desde o dia 31 de maio a nossa lojinha virtual. Ela começou aí em caráter experimental, estamos vendendo os cartazes do Círio para todo o Brasil, estamos vendendo camisas alusivas ao evento, mas a ideia é ir azeitando esta ferramenta para que eu possa, inclusive, dar espaço a essa turma. Nós queremos, através do SEBRAE, chegar nas cooperativas de artesãos para abrir a eles esse canal sem nenhum custo para a diretoria, apenas realmente para tentar movimentar. Há algumas ideias também relativas ao Arraial. Eu já ia te perguntar, assim como a corda, a gente tem que repensar o Arraial, né? Nós dificilmente teremos o parque, não é? Até porque o seu Wilson, que é o dono do ITA, ele vem para cá seguindo uma agenda que tem uma série de eventos. Ele tem Paragominas, ele tem Belém, que todos cancelados. Verdade. Todos cancelados. É muito difícil que ele venha apenas para nos atender numa realidade diminuta em relação ao que é costumeiro. Mas o Arraial em si, a parte dos nossos permissionários, nós estamos estudando uma maneira de também não deixá-los de fora de um evento virtual, talvez criando ali um cenário de drive-thru, elegendo alguns dos permissionários para fornecimento de alimentos. Aqueles que, porventura, não puderem trabalhar, nós estamos tentando cadastrar para que trabalhem nas entregas. E aí nós vamos tentar envolver o bairro de Nazaré, os condomínios. Olha, faça o seu pedido aqui, vamos ajudar o pequeno. E aí a tia, que todo ano lá vende o arroz de galinha, o arroz paraense, teria uma possibilidade de, obviamente, faturar não aquilo tudo que ela está acostumada, mas pelo menos não ficar... Muito legal. E eu imagino o Círio musical, o que poderia ser feito virtualmente. Eu imagino. Estamos trabalhando nisso, tá em construção uma agenda para apresentar a Dom Alberto, caso essa seja a opção, de 15 lives, uma a cada noite. E aí eu tenho, inclusive, uma possibilidade de criar uma grade de programação com artistas de renome em todas as noites, porque a nossa dificuldade no Círio musical é custo. Trazer custo, sem Exatamente. Dúvida. E agora com live... ter todas essas bandas nos seus próprios estúdios, trabalhando conosco via internet, isso abre uma gama muito grande. Albano, finalmente a gente poderia ter o Papa no Círio. Você já imaginou isso, né? Fica bem mais fácil. Olha, esse é um desejo antigo. É verdade. Eu sempre, volta e meia, Dom Alberto, peça uma mensagem, Dom Alberto, faça um contato com ele. Sempre vem. Todos os anos o Papa manda uma mensagem. Manda uma mensagem. Agora não, ele pode participar ao vivo do Círio. Não tem mais desculpa. Uma grande bênção. Sem dúvida. É algo que está nos nossos maiores desejos. Vamos tentar concretizar. Tenho certeza que através de um contato da nossa arquidiocese haveria uma sensibilização grande, porque a não realização, a possível não realização do Círio é um evento quase tão grande, né, em termos de impacto. Sim, né, as pessoas estão impactadas por essa decisão de uma maneira muito drástica. É verdade. Olha, Albano, vamos conversando no decorrer do período. Você sabe que são informações que todo paraense gosta de ouvir e de ter. Muito obrigado por mais essa entrevista e boa sorte no trabalho aí. Muito obrigado, Mauro. Assim que nós tivermos uma sinalização da data, nós vamos divulgar para toda a imprensa, porque é um pilar, né, do qual a gente não se afasta, essa transparência. Não há segredos quanto à realização do Círio. Então, aquilo que a gente está trabalhando é aquilo que vai ser divulgado para a população assim que for o momento oportuno que Dom Alberto der
essa sinalização para nós. Eu te agradeço pelo apoio, por estar sempre aí abrindo portas para nós, e vamos em frente pedindo as bênçãos aí de Nossa Senhora. Um grande abraço. Tchau.